Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso Seja um Facilitador de uma Célula Movimento. E hoje vai ser uma aula muito importante. Continuaremos a falar sobre a célula propriamente dita. E hoje nós vamos falar sobre a importância do ambiente da célula, ter um bom ambiente, e vamos falar sobre os pactos da célula, a importância de cada um se comprometer com alguns alvos, né, para que a célula seja uma bênção. Também nós falaremos sobre a própria reunião, quais seriam, né, as coisas fundamentais para uma reunião, e também falaremos sobre o ciclo de vida da célula. Então, vai ser algo muito prático e acredito que cada um vai querer participar bem na hora dos grupos, viu? Muitas coisas vão surgir na hora dos grupos. Então, quem tem participado aqui da aula conosco, né, ao vivo, tem esse privilégio, né, de poder participar de debates e vai ser muito bom mais uma vez. Então, deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint. Vamos lá. Aula 5. Então, a gente começa a aula de hoje falando sobre a atmosfera da célula, ou a questão do ambiente, né? Que tem a ver com as atitudes, né? Atitudes importantes para, para que o grupo tenha um bom ambiente, um ambiente de cuidado, um ambiente propício, né? Para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada um. Então, atmosfera é uma palavra muito usada por esses autores, né, da visão celular, e uma boa atmosfera é aquele ambiente agradável, aquele ambiente acolhedor, né, coisas que promovem, né, um bom entrosamento, uma boa participação, as pessoas se sentem à vontade, aquele clima, né, podemos falar assim também, né, aquele clima que propício, né, para que os encontros sejam abençoadores e todos se sintam bem de participar daquele grupo. Então, nós começamos a falar sobre esse aspecto da atmosfera, a boa atmosfera na célula. Então, todas as reuniões e atividades da célula devem se constituir numa atmosfera de alegria, né? Alegria, de celebração pela presença de Deus, de fé, ou seja, expectativa por, por aquilo que Deus vai fazer em nosso meio, também aquela atmosfera de amor, de acolhimento, de aceitação, né? De querer o bem do outro, né? E também a atmosfera de crescimento, o anseio por crescer, a atmosfera de santidade, todos buscando, né, mais aquela intimidade com Deus, fazer a vontade de Deus. Também a atmosfera de intimidade, de comunhão, que envolve esse desejo por maior cumplicidade, maior abertura, maior transparência, nesse anseio por edificarmos uma boa amizade no grupo. Então, essas questões são fundamentais para que a célula seja um ambiente maravilhoso e que todos se sintam bem e gostem de participar do grupo. Então, resumindo a ideia da atmosfera, né, então é importante ter a atmosfera da alegria, porque isso contagia todos os presentes e os novos que estão chegando, os visitantes, porque isso traz favorece, né, um clima de descontração e da presença de Deus, produzindo encorajamento e bem-estar. Então, aquele bom humor também, vamos dizer assim, né? Cuidado também com esses que gostam de ser bem-humorados e, às vezes, gostam de umas piadinhas, né? Não é essa a ideia, né? Eu sei que num ambiente descontraído, né, a gente brinca um com o outro, mas só tomar cuidado, né, com aquelas brincadeirinhas de mau gosto, né, que as pessoas às vezes não gostam, né, aquelas brincadeiras, né, que
e zombam do outro. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque nós sabemos, né, que quando a gente é íntimo do outro, a gente sente mais à vontade para falar algumas coisas, e isso é bom, só que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai como brincar, né? Mas a alegria, essa celebração pela presença de Deus, por estarmos juntos, a alegria de encontrar nossos amigos. Então, esse clima, né, é muito bom. Isso contagia, né, as pessoas nos encontros. Outra questão da atmosfera é a atmosfera de fé, aquele temor de Deus, né? Aquela fé pelo que Deus vai fazer, pelo que Deus vai falar conosco. Isso é muito importante, né? Porque essa fé atrai a presença e a direção de Deus nas vidas dos que participam. Então, é triste quando a gente tem no grupo, né, gente amarga, gente incrédula, né, gente que está fria espiritualmente. Eu sei que um ou outro, né, vai estar assim, né, porque a gente está lidando com todo tipo de gente, né, gente que pecou, gente que precisa de muita ajuda, né? Mas é muito importante que os líderes, os maduros, os auxiliares de líderes, né, que esses sejam exemplo nesse sentido, né, de de serem modelo dessa busca, né, por manter um clima, uma atmosfera agradável para os encontros. Então, principalmente a liderança, né, precisa ter um coração alegre, precisa demonstrar, ser modelo dessa alegria, dessa fé e desse amor. Então, outro ponto, né, que vamos meditar é a atmosfera de amor, porque isso une cada vez mais os membros da célula, a ponto desse amor transbordar também para os de fora, os visitantes, aqueles que são alvo de evangelismo, e saberão que, de fato, somos discípulos de Jesus e também vão querer ser discípulos de Jesus. Então, esse amor, essa atmosfera de fé é muito importante, porque ela transforma, né, os corações e prepara todas as coisas para que a célula seja um ambiente favorável, né, para o agir de Deus e para o relacionamento uns com os outros, porque a célula ela é voltada para relacionamentos com Deus e uns com os outros. Então a gente precisa trabalhar para que no grupo exista essa atmosfera, né, de alegria, de fé e de amor. E aquilo que estiver atrapalhando, né, essa atmosfera, a liderança precisa saber cortar aqueles que, de repente, trazem, sabe, tem gente muito murmuradora, né, reclama, então a gente tem que saber podar esse tipo de postura, porque pode, digamos assim, também apodrecer, não é? Em outras palavras, né? Vamos pegar aqui a ideia de uma caixa de frutas, né? Se você bota uma fruta estragada, rapidinho, né? Vai contagiando, né? E uma vai apodrecendo a outra. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar que o incrédulo, né, desanime todo mundo, o racional demais, aquela pessoa que também é meio grosseirona, não é muito de contato, não é muito de amar, ou então aquela pessoa murmuradora. A gente não pode deixar elas tomarem de conta da reunião e gerar aquela nuvem negra, né? É péssimo, né? Quando o grupo fica com um ambiente pesado, carregado, e a gente precisa trabalhar para que não seja assim nas reuniões do nosso grupo, né? Se houver algum problema, nós precisamos intervir, precisamos conversar com as pessoas, precisamos ir atrás e trabalhar, né? Isso é um trabalho mesmo de um líder cheio de Deus, né? Para que o seu grupo não perca essa atmosfera, essa boa atmosfera. Ela é fundamental para tudo que Deus quer fazer ali no meio da célula. Então, a boa atmosfera da célula
deve ser claramente perceptível pelos de fora, de maneira que possam ser atraídos para Deus e para nós também. As pessoas não gostam de participar de um grupo que tem intriga, que tem fofoca, que tem incredulidade, né, que tem gente reclamando das coisas. Isso daí não dá certo, isso vai minar totalmente o desenvolvimento do grupo, e nós precisamos eliminar esse tipo de situação por meio de palavra de exortação, palavra de ânimo, né? Se alguém quiser falar algo que venha tirar, né, a paz do coração das pessoas, nós precisamos intervir e logo trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra que exorte esse tipo de situação, né? Nós precisamos agir rápido, né? Não deixa alguém começar a trazer algo negativo, né? Alguém que, eu quero dar um testemunho, de repente é um testemunho, né? Então a gente não pode deixar, corta essa pessoa, e que a gente vai lidar com gente assim, gente matura, né? Gente pesada e carregada, e a gente precisa logo intervir, né? Não, meu irmão, não diga isso. Olha, Deus não é esse tipo de Deus não que nós cremos, não. Na Bíblia não é assim, não. Então a gente precisa logo, claro que com jeito, né? Com cuidado, mas nós precisamos intervir logo nesse sentido. Irmãos, alguém está achando que o meu áudio está baixo? Né? Que tem uma pessoa aqui dizendo não, né? Então, a questão não é minha, a questão é sua, tá? Você que tem que aumentar o volume do teu aparelho, tá bom? Ok, então essa questão é muito importante, por isso que eu falando da reunião da célula, eu quero começar logo com isso aqui, porque isso aqui é a base, é o alicerce para tudo que a gente vai falar hoje, né? A questão da boa atmosfera. Meu primeiro líder de célula, lá nos anos 90, gostava muito de dizer o seguinte, né? Aquilo que não edifica, edivai. Então, se você vai falar uma bobagem, uma coisa que não vai edificar os irmãos, então não pode ficar, né? Tem que sair, né? Então, o que não edifica, edivai. Não venha trazer algo que vai atrapalhar, né, a nossa reunião, que vai esmorecer o grupo, sabe? É que nem os 12 espias, né? Lá de Israel, né? Na conquista da Terra Prometida. E aí, naquele momento, e aí, de repente, 10 trouxeram um relatório ruim e contaminou todo mundo, né? Josué e Caleb foi que tentou dizer, não, nós vamos conquistar a terra prometida, Deus é por nós, Ele nos trouxe até aqui e o Senhor vai nos capacitar a vencer essas muralhas. Então, isso é fundamental. Se tem gente tentando atrapalhar essa boa atmosfera, a gente precisa imediatamente intervir, corta essa pessoa, aponta para Cristo, aponta para a palavra de Deus e não deixa isso continuar. Alguém criando uma intriga com outra pessoa, chama para conversar, não é? Busca logo a reconciliação, né, entre essas pessoas, porque isso pode ser um prato cheio de Satanás mesmo para acabar com essa obra, com esse trabalho que é a conduzir uma célula, né? Ok? Então, membros e visitantes devem se sentir em casa. Essa atmosfera deve ser gerada pela fé, em oração, mas deve ser expressa por obras de atenção, cuidado, serviço e amor. Então, às vezes, a gente está meio irritado como líder. Muito cuidado quando você está irritado e quer conduzir uma reunião. Você está meio impaciente, né? E aí você logo quer cortar demais com a palavra muito seca. Isso não é uma forma de conduzir uma reunião. Se você não estiver bem, passa para outra pessoa conduzir, peça a oração para o grupo, né? Então, pela irritação de Moisés, né? Pela impaciência, né? O Senhor não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida, porque ele não refletiu a glória de Deus, né? A misericórdia de Deus para o povo, né? Então, um líder impaciente, um líder irritado, né? Grosseiro, isso vai minar tudo, né? Então, tome cuidado para que a célula tenha uma boa atmosfera. Um dos maiores trabalhos de uma liderança é aprender a lidar
com os desafios relacionais do grupo. Às vezes vai ter alguém meio com atitude desleal, opositor, e a gente precisa tomar cuidado para não entrar numa intriga. A pessoa lá que quer ser grosseira, a gente não deve ser assim, a gente deve ser agente de paz, agir com tato, agir com amor, tá? Então, os moradores da casa também, dependendo da casa onde a reunião for acontecer, né, tem aqueles anfitriões, eles devem ser bons acolhedores, amigáveis, deixando as pessoas bem à vontade, né? Por vezes, né, um anfitrião pode minar uma célula quando ele também, né, fica o tempo todo assim naquela agitação, né? Não mexe, menino, não faz isso, e cuidado, e alguém sujou, ele já fica com cara feia, emburrada, né? Isso mina, né, o ambiente da célula. Então, o anfitrião tem que ser uma pessoa leve, uma pessoa generosa, né? Ah, sujou, não tem problema, vamos limpar, né? Precisa tratar bem as pessoas, porque senão, né, se fechar o tempo, né, isso vai ser um motivo muito ruim. Eu já vi relato de células que praticamente se acabaram no ano passado por causa de discussão de política, e isso foi gerando uma atmosfera tão pesada na célula. A liderança não soube lidar com essas questões, né, que na verdade extrapolaram a reunião, foi para a rede social, e aí havia muitos ânimos, né, acirrados, né, de esquerda e direita. Eu já vi uma célula inteira se acabar por causa da atmosfera que não foi mantida, por causa de intriga política, né? E isso fez com que o grupo não conseguisse mais andar junto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Agora, continuando, né, a falar das atitudes na condução da célula, que ainda tem a ver com o ambiente da célula, a atmosfera da célula, mas agora uma apostila, né, da Igreja da Paz, do pastor Abe Uber, né, e traz, né, na verdade, esse conteúdo que eu comecei a falar aqui vem da apostila da Igreja da Paz de liderança, tá? Até onde eu fui até agora, eu estou usando esse material de Abe Uber, que tem a ver com a atmosfera. Então, questões de atitudes na condução da célula, e erros que devemos evitar na condução, e também são questões que podem minar a boa atmosfera de uma reunião da célula. Então, por exemplo, líderes que monopolizam a palavra. Então, líderes que falam muito, sabe? Aquele papagaio que não para de falar, né? Então, isso não é bom, como a gente já viu desde a primeira aula, né? Não, o líder não deve ser o pregador, o que é o professor de escola bíblica, não é essa a ideia. Ele é um facilitador, ele não deve ser aquele que fala pelos cotovelos, deixa ninguém falar. Ele precisa ser um facilitador para que as pessoas participem, falem, interajam. Então, isso é fundamental. Não queira ser o líder faz tudo, porque isso mina a participação. As pessoas gostam de participar, né? Então, a gente não pode monopolizar a condução ou a palavra, né? Também algo que atrapalha muito, né, a condução e o ambiente da célula é a improvisação. Sabe, aquele líder que não se prepara, aquela pessoa que não se prepara, conduz de qualquer jeito, as pessoas percebem, isso passa um desleixo, passa uma falta de cuidado e de amor pelo grupo. Então, uma boa condução requer um preparo. É claro que esse preparo também deve vir junto com um discernimento pelo agir de Deus naquela reunião. E a gente precisa ser flexível nesse sentido, não engessar, mas é fundamental o preparo. E um bom preparo facilita até essa condução mais flexível, porque você sabe o que fazer, né? Recentemente eu conduzi uma reunião de pastores e aí eu vim preparado com um quebra-gelo e duas situações de edificação, né? Então eu vim preparado. E naquela reunião
eu fui sentir o ambiente, né? O tempo. E aí, o que que aconteceu nesse dia? Pouca gente veio, porque era um feriadão, e aí no dia não veio muita gente, e quem chegou, chegou tarde, então o tempo ficou mais curto, e eu naturalmente percebi que não dava para usar as três coisas que eu preparei, mas eu usei duas, que dessas três eu escolhi duas, e foi ótimo, porque encaixou bem com o tempo que eu tinha, com quem veio. Então, um bom líder, né, um bom condutor de uma reunião, ele tem que estar pronto para as situações, né? E ter sempre aquela carta na manga, né? E saber ser flexível de acordo com a circunstância, né? Mas nunca, né, ser aquela pessoa desleixada, que improvisa, não se prepara, não ora, não organiza o que vai acontecer, né? Então isso vai dar ruim, né? Outras coisas, pressionar alguém a orar, a falar ou a compartilhar. Eu já vi na célula gente que fala assim, que usa o texto da Bíblia, né? Olha, os tímidos, né, não herdarão o reino do céu, ainda aplica mal, né? Você tem que falar, você tem que orar, né? E aí não tem nada a ver, né? Não é esse o contexto, não é essa a ideia, né? E aí gera uma pressão no outro, um constrangimento, e aí a pessoa não estava pronta, não queria falar, e a gente forçou a barra, isso gera um mal-estar, a pessoa fica sem vontade de participar, de vir para a reunião. Então, isso aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Com essa pressão de que tem que falar, você tem que orar. Calma, vamos com calma, vamos conquistando as pessoas e não forçando a barra, né? Outra coisa, não dá atenção especial aos novos membros ou visitantes. Então, chegou um visitante, chegou um novo membro, né? Tem que apresentar o grupo. Cada um tem que criar uma dinâmica de apresentação, que cada um fale seu nome, né, e fale uma característica pessoal sua, né, mas tem que ter esse momento de acolhimento, da pessoa se sentir bem, né, ou também perguntem para esses visitantes, né, para eles quem eles são, o que eles gostam, né, procurem interagir com eles, envolvê-los na reunião, dê uma atenção especial para esses, né? Outras coisas que precisamos evitar na condução é a falta de respeito pelo horário, né? Quando a gente ou atrasa demais, né? Um atrasozinho aqui e acolá faz parte, né? Ou especialmente quando acontece alguma coisa que a gente não controla, né? Mas a importância de cuidar do horário. Às vezes a gente extrapola também no horário, não tem tempo para acabar a reunião. Eu já vi célula assim também, que não tinha hora para acabar, o povo desanima, né? O povo, né, às vezes se sente, né, desrespeitado porque se extrapola toda hora, não tem tempo para acabar, né? E as pessoas às vezes ficam constrangidas de ir embora antes do término, e isso vai também, muitas vezes, minando o interesse das pessoas de participar do grupo. Também testemunhos muito extensos, né? Eu já vi demais isso, aquela pessoa que toda hora gosta de falar muito, papagaio, né? Às vezes não é o líder, mas tem aquelas pessoas que gostam de falar demais, e aí conta o testemunho de meia hora, pronto, quebrou tudo. Todo mundo queria falar um pouco, porque lembre-se bem disso, uma boa célula, todo mundo gosta de falar. Então, não queira, você líder, monopolizar tudo, a edificação, as pessoas gostam de participar, né? Um ou outro que vai ter dificuldade. No geral, as pessoas gostam e querem participar. Então, tome cuidado, não deixa ninguém monopolizar. Eu já vi um membro monopolizar a reunião toda várias vezes infelizmente, contando sempre o mesmo problema. O mesmo problema, o mesmo problema, mesma luta, e não saía disso, né? Aquele feridinho, sabe? Sempre feridinho, sempre feridinho. Isso acaba com a atmosfera do grupo, porque isso desanima todo mundo. Parece que aquela pessoa adoecida chama atenção para si demais, e nós precisamos parar com isso, deixar essa pessoa, trazê-la para uma conversa pessoal e dizer, meu irmão,
não queira monopolizar, porque tem gente adoecida que quer a atenção dos outros de todo jeito. Então, você chama para perto, para uma conversa pessoal, e discipula essa pessoa, né, de maneira particular, porque aí ajuda ela também, porque ela tem necessidade de desabafar, né, mas ajuda ela a entender que o jeito dela na reunião da célula pode atrapalhar, porque as pessoas querem participar, as pessoas ensine isso para ela, claro que com muito cuidado, com muito tato, mas ajude ela a entender que ela não pode, né, é, monopolizar a reunião e chamar a atenção para si, né? Outra coisa, a perda da visão e de propósito. Muitas vezes o grupo pode descambar para coisas que não tem nada a ver com a reunião, nada a ver com o propósito do grupo, né? E começar a querer levar para situações e essa perda de visão e de propósito pode acontecer por diversas razões, né? Diversas razões. Eu já vi grupo que perdeu a visão e o propósito de tanto brincar. Era tanta brincadeira, tanta gozação, tanta piadinha. Ah, porque a gente tem que ser um lugar descontraído, lugar de amizade, e aí eu já vi tanta piadinha de mau gosto, tantas brincadeiras, às vezes o quebra-gelo, usando dinâmicas que as pessoas não gostavam de participar, desconfortáveis, que traziam uma certa humilhação, né, para as pessoas, né, tipo brincadeirinhas de pagar prenda. Nem todo mundo gosta de pagar prenda. Aí vai pagar prenda, aí, então, manda os homens imitar mulher, né? E mulher agir com macheza, coisa que não tem nada a ver, não é, sabe? E traz um clima ruim. Ou então, quando o líder só quer ensinar a Bíblia, não é essa a proposta da célula. O lugar de ensino bíblico de um professor com os alunos é outro ambiente, é outro tipo de situação, escola bíblica, outra coisa. O grupo não deve, né, ficar perdendo, né, o propósito, e isso pode acontecer de diversas formas, tá? Exposição de falhas ou pecados de outras pessoas, muito cuidado com isso, né? Quer chamar a atenção, exortar alguém em relação a alguma falha, conversa em particular, né? Não queira chamar a atenção das pessoas na frente das outras, que isso vai minar, né? Ou falar mal dos pecados dos outros, da igreja, de outra pessoa. Muito cuidado com isso, porque isso também mina a condução. Ataques à própria igreja, a outras religiões, ou discussões de temas polêmicos, às vezes na ânsia de querer ganhar alguém para Jesus, que está ali visitando, se começa a falar mal das religiões, isso é péssimo, não é assim que a gente vai ganhar essas pessoas para Jesus. Falando de Cristo, falando da verdade, sem ficar, né, criticando, apontando falhas das outras religiões, ou então discussões de temas polêmicos que não vale a pena, né, tira o foco do que é essencial, do que leva à boa edificação e à prática do evangelho. Líderes que manipulam o grupo com outras intenções. De repente, tem grupo que faz ali um ambiente de venda, né? Marketing multinível, né? Sabe? Vamos lá, eu preciso de mais. Você vem participar da Eudora, não sei o quê, sei lá, né? Das empresas de venda, e aí, se brincar, transforma a célula num ambiente de comércio. Cuidado com isso. Não quer dizer que a gente não possa, né, ter essa situação. Eu quero ajudar um irmão que tem uma empresa, vamos lá, vamos comprar isso. Ok, mas cuidado, né, para não transformar o grupo, né, em situações que percam o foco. Ok? Então, existem outras atitudes que atrapalham o grupo, mas não temos tempo para falar de muito, a gente pode discutir lá no grupo, né, quando a gente for organizar os grupos, tá? Agora, falando ainda das atitudes na condução, eu quero destacar um livro, tá, que não dá para trabalhar ele aqui, depois, se você quiser adquirir, né, que é o livro do Joel Comiskey, que ele fala de reuniões atraentes, né? E tem muito a ver de muita coisa que a gente está falando aqui. E nesse livro ele diz, né, que é importante, né, atentar. Ele vai ilustrar,
na condução de um grupo e de uma reunião por meio do corpo físico, né? E como cada parte do corpo, ele de alguma forma, ele comunica muita coisa e o que devemos atentar para uma boa reunião de grupo. Então, por exemplo, o coração, ele vai usar várias partes do corpo humano para falar de boas atitudes na condução de uma reunião de célula. Só que ele vai aprofundar esse assunto. Aqui eu trago só os tópicos, tá, desse livro. Então, um coração puro, ou seja, é a questão da preparação. Ter um coração preparado para conduzir o grupo. Então, ele vai dar muitas orientações nesse sentido do preparo para que o seu coração esteja pronto, puro, né, para conduzir o grupo. Braços acolhedores, né, a ideia da atitude do acolhimento, do abraço, da boa recepção, né, então, da estruturar uma reunião acolhedora, sendo um bom facilitador do grupo, né, e não controlador, digamos assim, né, a alma aberta, ou seja, esteja pronto para ser transparente, abrir o coração, né? Seja sincero, transparente no grupo. Isso se torna modelo para os outros também serem assim. Uma mente curiosa, faça perguntas estimulantes, né? Que as pessoas gostem de participar, né? E de responder. Ouvidos, tenha os ouvidos prontos para ouvir o que cada um quer dizer, ouvir com atenção, ouvir com o coração, né? Questão da língua, use sua língua para encorajar, para edificar, né? Mãos afetuosas, alcançando os não cristãos, né? Andando juntos, atravessando as fases da vida, as pessoas passam por fases, então tenha um coração pastoral que acolhe as pessoas e ajuda as pessoas em suas diferentes etapas da vida, né? E olhos que veem os detalhes. Então, se você deseja aprofundar, né, nesse entendimento de como melhor conduzir uma reunião de grupo, esse livro é uma boa pedida do Ministério Igreja em Células, tá? Inclusive, esse vai ser a nossa dica, uma das dicas de livro que a gente dá no final da aula, tá? Agora vamos para a reunião propriamente dita, né? Pensando no formato simples de reunião, eu ainda pretendo aprofundar, né, a respeito da reunião em outra aula nossa, para falar especialmente sobre o momento da edificação, tá? Aqui a gente vai só resumir, né, os pontos de uma reunião, um formato simples de reunião. Então, eles são os 4 E's, né, ensinado por Ralph Neighbor. Então, seria o E de encontro, que é aquele tempo do quebra-gelo, né? A gente vai explicar cada um deles, né? Aqui é só o resumo primeiro, né, nesse slide. Então, momento do encontro, que é de você para mim. É um tempo para nós falarmos coisas, né, uns para os outros, nos conhecermos um pouco mais, né, e aquecermos os nossos corações juntos para uma boa reunião, né? Então, seria o E de encontro. Daí tem o E de... tem gente aqui do Sudeste, então é I, né? No Sudeste não é E. E é do Nordeste. No Sudeste é I, né? Então, tem o E ou o E de exaltação, que é o tempo de louvor, né? De adoração, que seria nós para Deus. Então, nós juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Também tem a edificação, que é Deus, né, ministrando através de nós, uns aos outros, ministrando uns aos outros, Deus usando cada um na edificação um do outro, né? Então, de Deus para nós, ou Deus através de nós, né, uns para os outros. E o E de evangelismo, Deus por meio de nós. Teve um pastor que acrescentou mais um E, o E da entrega. Tá? Entrega seria tipo um tempo de entrega de dízimo, de oferta, né? Algumas células optaram também por ter um tempo de
de entrega, devolução de dízimo ou entrega de oferta, né? Eu já vi célula que isso funciona muito bem, e tem célula que desistiu de fazer assim, porque às vezes o líder ele acaba recebendo um volume de dinheiro e se torna um pouco perigoso às vezes, dependendo do lugar que o líder vai, e ele pode perder esse dinheiro. Então, às vezes é meio complicado, né, um líder receber um montante de dinheiro. Mas eu já vi algumas células, na minha igreja hoje é assim, que arrecadam ofertas, mas oferta específica, oferta para a célula, né? Então, nesse caso, a célula arrecada, mas é um volume menor, é uma oferta específica para o grupo, para necessidades específicas do grupo. De repente, vai ter uma programação, e aí você quer investir para um lanche especial, ou então ajudar alguém que está precisando no grupo, né? Então, esse tipo de coisa é válido também, né? Mas é opcional, claro, né? Você que decide como vai ser a reunião da sua célula. Mas aqui está um formato simples, né? De uma reunião. Também, né? Em muitas células existe o ED engorda, né? Que é aquele momento da comida, né? Que é muito bom e importante, né? O momento da comida, tendo seus cuidados em relação a isso. A gente já falou muito sobre isso. E também tem um de ir embora, tá? Tem a hora de ir embora, senão pode cansar todo mundo. Mas aqui está o formato simples, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, o de encontro é aquele momento do quebra-gelo, ou daquela dinâmica inicial para descontrair, para gerar, né, um acolhimento e a gente se conhecer um pouco mais. Então, geralmente é por meio de algumas perguntas, né, uma pergunta que a gente faça, né? Então, use perguntas que não sejam ameaçadoras e que possam ser facilmente respondidas. Então, cuidado para não ficar lançando perguntas complicadas, né? Que as pessoas não vão saber responder ou se sentem constrangidas. Use perguntas fáceis, que todo mundo se sinta à vontade para participar e para responder, né? Então, não tente complicar com perguntas difíceis. Na verdade, a ideia é facilitar e não complicar, né? E tem célula que vai ter gente, digamos assim, vai ter criança. Então, faça pergunta, se tem criança, faça a pergunta mais simples ainda, que elas queiram responder, né? Ou então vai ter idosos, vai ter gente assim que vai ser um pouco mais devagar, então tente fazer, né, perguntas mais simples, né? Façam em círculo, um após o outro, então cada um vai respondendo, né? Tem alguém que diz assim, eu não estou conseguindo lembrar de nada, não estou conseguindo pensar o que responder. Não tem problema, pula essa pessoa e deixa ela por último, dá mais tempo para ela. E de preferência que o condutor do quebra-gelo, né, seja o primeiro a responder. Então, o condutor, o que pensou no quebra-gelo, ele teve mais tempo para pensar. E ele é o modelo a ser seguido. Então, de preferência, aquele que traz o quebra-gelo, que seja o primeiro a responder, né? Para dar tempo também para os outros pensarem, né? A pessoa que lançar a pergunta, já falei, né? Deve ser a primeira a responder. Exemplo: qual é seu alimento preferido e quando foi a última vez que você o comeu? É só um exemplo, né? Todo mundo gosta de falar de comida, né? Então, qual comida você mais gosta? Qual comida você menos gosta? Né? Qual foi a comida que você comeu recentemente que foi nota 10, né? Ou então, qual foi a comida na célula que você achou formidável, né? Ou então, qual a sua sugestão de comida que a gente pode, né, preparar para um próximo encontro? Não sei, são quebra-gelos. Falar de comida todo mundo gosta, mas tem vários tipos de quebra-gelo. E eu vou dar uma boa dica de livro no final da reunião de quebra-gelos e dinâmicas de grupo, tá? Aí tem a um na manga. Qual foi a coisa mais significativa que aconteceu na sua semana? Então, na minha primeira célula, nos anos 90, que eu participei, o quebra-gelo era sempre o mesmo. Era tipo isso daqui, né? Qual foi a coisa mais significativa que aconteceu na sua semana? Então, cada um tinha que falar, né, algo da sua semana que passou, algo que chamou a sua atenção, algo bom, algo ruim, né, algo que mexeu com sua vida, né? E aí cada um falava da sua semana. Era ótimo, né, porque não caía na monotonia
porque todo mundo gostava de falar coisas importantes da sua vida. Isso também depende da transparência do grupo. Tem grupo que é mais difícil o povo ser transparente. Talvez você pergunta algo assim, o povo às vezes não gosta de falar muita coisa de si, né? E a gente precisa ajudar essas pessoas, né? Então, às vezes, vai ser um pouco mais chato, né? Esse quebra-gelo, quando as pessoas não gostam de falar muita coisa a seu respeito da sua semana, né? Ou então, é sempre aquela mesmice. Então, isso vai ficando chato, né? Tem que saber também discernir essas questões, né? E você pode variar, né? Tem também uma que a gente fala assim, qual foi o ponto alto e o ponto baixo da sua semana, né? As pessoas gostam de falar também isso. Ou então, qual foi só o ponto alto ou só o ponto baixo, né? Mas falar da sua semana pode ser uma boa carta na manga, tá? Porque, no geral, as pessoas gostam de falar como foi a sua semana, né? E a gente vai descobrir coisas interessantes, né? Mas existem vários tipos de quebra-gelo e o importante é que as pessoas queiram participar, né? E seja bom para o grupo, para a comunhão, que a ideia daqui é a comunhão, né? Do encontro é a comunhão. E a exaltação, tempo de louvor, né? Então, use músicas simples, que são normalmente cantadas nos cultos de celebração da igreja. Não tente reproduzir a adoração da grande celebração, porque vai ser impossível, né? Você conseguir fazer igualzinho lá, né? É bom quando a célula tem alguém que toca, né, violão e tal, é ótimo, mas a maioria das células não vai ter essa pessoa. Então a gente precisa saber conduzir esse momento. De repente, você pode organizar um livreto de cânticos. Pode ser que o seu ministro de louvor da igreja, né, possa organizar isso, né, para as células, né? E ali a célula escolhe as músicas, né? Tudo numeradinho, né? E músicas fáceis, né? Músicas que sejam fáceis de cantar. Ou então você pode colocar as letras. Hoje é muito comum, né? Os grupos de WhatsApp da célula. Então coloque lá com antecedência, né? As letras das músicas que foram escolhidas para aquele encontro, né? Seja criativo, né? Hoje muitas células usam o celular mesmo, né? E colocam uma música e com aquela caixinha, né? De som e, e aí as pessoas vão cantando, né? Então, é importante essa questão do louvor e a gente recomenda que sejam 2 ou 3 louvores no máximo e não se estende, sabe? Aquela música fica repetindo ela 10 vezes. Isso é bom lá para alguns ministérios de adoração, mas para a célula não rola. Então, assim, cuidado com essas músicas que repete 10 vezes, o povo se cansa, né? Músicas que não sejam tão longas assim também, né? E também músicas, claro, de adoração, né? De levar as pessoas, claro, a se conectar com Deus, mas também uns com os outros, né? Então é bom cantar músicas também que envolva essa comunhão, né? De músicas que falem que é bom estarmos juntos, louvando a Deus, isso aqui também é importante, né? Saber escolher essas músicas, tá? Então, é, isso aí. Edificação. Então, falando um pouco do tempo de edificação, é o tempo da palavra. Então, facilite a conversa. Não fique ensinando o tempo todo, a gente já falou sobre isso, né? É um tempo também de conversa, né? Faça perguntas abertas na hora da edificação. Não faça, por exemplo, perguntas assim: o que Pedro fez para negar a Jesus? Isso não ajuda muito, né? Mas olha esse tipo de pergunta: o que você faz quando está em uma situação como Pedro estava? Porque a ideia é tentar levar cada pessoa a se sentir parte daquela edificação e aplicar a vida dela. Lembrem-se disso. A boa edificação é quando a gente leva, facilita a conversa de tal forma que as pessoas se sintam à vontade para aplicar o texto bíblico às suas vidas. O que eu tenho feito para obedecer essa palavra, né? Então, isso aqui é muito importante. A edificação precisa apontar para isso. Faça perguntas simples. Por exemplo, essa aqui é clássica, né, na edificação. O que chamou sua atenção nessa passagem, nesse texto, né?
qual parece ser o ponto mais importante, né, desse texto aqui que estudamos, né? E na maioria das igrejas em células, não existe um estudo específico para a célula. O que se aplica é a pregação do pastor do domingo. Então, o pastor pregou no domingo, ele coloca algumas perguntas de aplicação, né, para que na reunião, né, sejam utilizadas. Muitas vezes o pastor também entrega um pequeno esboço do sermão, ou então cada um já tem um hábito de escrever, né, e tentar pegar os pontos principais. É muito bom quando o pastor que prega, né, ele traz um pequeno esboço, né, com os pontos principais do sermão e já traga algumas perguntas de aplicação. Então, na reunião, o condutor da edificação não precisa ser sempre o líder, né? Mas quem for conduzir a edificação precisa, não vai pregar de novo. Eu já vi isso demais acontecer, sabe? O pastor pregou, aí o líder ele vai pregar novamente e ele tem tanta vontade de pregar que ele ainda cria uma outra mensagem em cima da que o pastor pregou. Já viu isso? Felizmente, eu já vi muito essa situação. E ele tenta falar coisas que o pastor não falou porque ele quer, né, ter ibope ali. A ideia não é essa, tá? Então, você não vai pregar de novo, mas é importante você trazer, recapitular os pontos principais, né? Porque as pessoas esquecem e geralmente vai ter gente que não estava no culto de domingo. Então você vai precisar saber contar novamente aquela mensagem de maneira resumida, claro, talvez uns 10 minutos, né? Ou então você pode fazer isso perguntando para as pessoas que estiveram lá no culto, né? Vamos lá, gente, vamos resgatar quais foram os pontos principais do sermão. Então, lê o texto bíblico, e aí você tenta pontuar, olha só, o pastor deu ênfase nisso, 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 e traz as perguntas de aplicação, porque a ideia é fazer as pessoas participarem, interagirem, né? Você pode ilustrar essa verdade com uma experiência da sua própria vida? São perguntas de aplicação. O que Deus está falando para você agora? Então, veja bem, toda mensagem, toda pregação, ele traz alguns princípios bíblicos. Então, a ideia é tentar pegar os princípios, ou as verdades, os princípios, as promessas, as exortações do texto e tentar trazer para aplicação, né? O que isso tem a ver comigo? Como eu estou vivendo isso? O que eu preciso fazer para viver isso? Tá? Basicamente, essa é a grande ideia da edificação. Aí, outra pergunta: você está conseguindo aplicar esse ensino na sua vida? Tem tudo a ver com o tempo de edificação, tá? E aqui eu trago um modelo básico de perguntas baseado no texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando diz que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pegando essa ideia desse texto, a gente pode aplicar aqui 3 perguntinhas baseado nesse texto, dependendo de qualquer texto bíblico que você deseja utilizar e aplicar, claro, né? Você pode aplicar essas 3 questões aqui. Qual a verdade desse texto que chama a sua atenção e por quê? Qual a repreensão que o texto traz para você? Ou seja, o que é que você está em desacordo com esse ensino, né? O que é que ele te aponta para algo que você não está bem, que você não está vivendo, né? Que você precisa rever na sua vida. Sempre vai ter, sempre, porque nós somos pecadores, né? Não existe esse negócio as pessoas serem perfeitas e não falharem, não terem momentos ruins. Todo mundo tem. Então, a palavra de Deus sempre vai nos repreender, né? Sempre vai ter algo que vai repreender a gente, seja a nossa pouca fé, seja a nossa ansiedade, preocupação, né? Seja um vacilo nosso, né? Dificuldade de perdoar alguém, sempre vai ter alguma coisa, né? Algo que eu errei, algo que eu falei eu não devia, pensei não deveria, algo que eu me omiti, eu deveria ter feito algo, né? Eu não agi corretamente, eu não busquei a Deus essa semana como deveria. Sempre vai ter alguma coisa, né? Algo que vai repreender a gente para um conserto, né? Que seria o terceiro ponto, né? Qual é o plano de ação que você vai tomar, então, para obedecer essa palavra? O que você precisa colocar em prática agora? Que tem a ver com a correção. O que você precisa corrigir e praticar, né? Que tem a ver com a educação na justiça, né?
seja, você caminhar no trilho da justiça, né? Da palavra de Deus, tá? Então, quando você traz um texto, ou o pastor pregou, e ele não ajudou você a preparar perguntinhas, tá aqui, boas perguntas práticas para você fazer para uma boa edificação da sua célula, tá? Encoraje, você que conduz, você que lidera a reunião, lidera a célula, você que é auxiliar, encoraje, seja modelo de vulnerabilidade e transparência, não queira ser o cara, né? Não se coloque no pedestal, né? Tipo assim, a palavra é para vocês, não é para mim. Cuidado com essa postura orgulhosa, isso não condiz, né? Com um bom líder de Deus, né? Nós todos, né, precisamos de Cristo, todos nós precisamos da graça, né? Então, não se coloque nesse pedestal. Permita que haja tempo significativo para orar e ouvir as respostas de Deus, né, também. E o evangelismo? Vamos para o evangelismo, tá? Que é o último E, né, que Ralph Neighbor aponta. O que seria esse evangelismo? Ou seja, seria conversar no grupo sobre o que cada um tem feito de diferença na sociedade e o que cada um tem feito para alcançar pessoas para Jesus. Então, o evangelismo é aquele momento que a gente aponta para a visão. Em algumas células, se definiu como o tempo da visão. Pode ser isso também, tem tudo a ver. O tempo da visão. Então, é o momento da gente compartilhar os próximos passos, o planejamento do grupo, o que vamos fazer para avançar, para formar novos líderes, para viver o discipulado 1 a 1, para evangelizar pessoas do nosso relacionamento do dia a dia. Então, é um tempo de cada um falar o que tem feito para fazer a diferença no seu trabalho, em casa, na escola, na rua, o que você tem feito e o que fazer para melhorar, né, a sua missão no mundo, vamos dizer assim. Então, a gente também, nesse momento, costuma ter uma lista chamada lista de bênçãos da célula. É uma lista de pessoas, com os nomes, né, que nós estamos orando para alcançar para Jesus como grupo. Então, a gente estimula, né, cada um do nosso grupo a definir alguns nomes que deseja alcançar para Jesus. Pessoas da sua parentela, pessoas do seu ambiente de trabalho. E aí, como grupo, a gente ora por essas vidas e a gente procura alcançá-las, ajudar aquela pessoa a alcançar essa pessoa para Jesus, né? Então, a gente intercede por essas vidas. Eu já vi visitantes, né, indo para a reunião da célula, e quando chega esse momento da lista de bênçãos, eles ficam admirados porque o nome deles estavam ali, né? O grupo já vinha orando por ele e ele fica admirado. Meu Deus, você estava orando por mim. Eles ficam muito tocados, né? Então, tem a ver também com esse momento, como podemos fazer para criar vínculos e oportunidades para expressar crítico aos incrédulos, tá? Então, nós compartilhamos a esse respeito, né, do que podemos fazer para construir vínculos com os descrentes e o que podemos fazer como grupo para te ajudar a ganhar essas pessoas para Jesus. Então, a gente planeja juntos eventos de evangelismo, né? Então, é a visão para fora, né? Não é só para pensar em nós, mas o que podemos fazer para ganhar pessoas e fazer discípulos, né? Então, isso tem tudo a ver com esse tempo de evangelismo. Projete também a visão de multiplicação, aponte para o crescimento, para o que precisamos fazer para avançar, alcançar novas pessoas, multiplicar a célula. Então, é esse tempo da visão, é o tempo de evangelismo, tá? Ok, então, assim eu encerro o tema sobre a reunião da célula. Agora vamos para o pacto da célula, tá? Então, eu vou falar agora um pouco sobre sete pactos ou alianças para que o grupo se comprometa com alguns alvos que toda célula deve ter. Tá? Então, o pacto da célula deve ser ensinada à célula, e todos eles são baseados em textos bíblicos e convocam, né, aquele grupo, aquela célula, a se comprometer
em viver alguns valores para que o grupo seja bíblico, seja uma bênção e cumpra a sua missão de viver comunidade, de evangelizar pessoas, de fazer discípulos, de formar líderes. Então, aqui você pode ampliar essa ideia, tá? Se você quiser. Mas aqui eu vou resumir em 7 pactos que a célula precisa se comprometer, se aliançar. E isso aqui vai favorecer a formar a boa atmosfera do grupo, né? E o bom ambiente, porque ele determina alvos que cada um precisa se responsabilizar para que o grupo seja um grupo de Deus e abençoador, ok? Então, primeiro eu trago aqui, né, apontando todos eles, depois eu vou mostrar cada um com os textos bíblicos. Então, o pacto da afirmação da graça e do amor incondicional, baseado nesses textos aqui, tá? O pacto da disponibilidade e assiduidade, o pacto da transparência e prestação de contas, o pacto da oração, o pacto de proteger a unidade e o testemunho da célula, o pacto de alcançar outros para Cristo e o pacto de discipular e multiplicar. Então, esses são os 7 pactos, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Pacto 1, afirmação da graça e do amor incondicional. Esses aqui são os textos, Romanos 12, eu pego só um trechinho. O amor deve ser sincero, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E Colossenses 3, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o que seria esse pacto? É esse compromisso de ser, do grupo, ser um lugar de afirmar a graça de Deus e o amor incondicional de Deus por nós. Então, nós sabemos que todos somos pecadores e fomos alcançados pela graça. Ninguém merece, né, ter Deus. Não merecemos, né, viver essa vida que Deus planejou para nós por meio de Jesus Cristo. Mas a graça nos alcançou. Ninguém merece nada. Então, pela graça, nós vivemos e nós somos instrumentos da graça na vida do outro. Então, por conta disso, a célula deve ser aberta para receber todo tipo de pecador arrependido, né? E aberto para alcançar todo tipo de pecador, porque a graça é para todos. Então, nós precisamos agir com graça. Se alguém falha conosco, derrama graça na vida do irmão, perdoa. Então, a graça deve temperar os nossos relacionamentos, deve promover esse ambiente no grupo. Isso traz uma boa atmosfera, né? Nós não somos aqueles que condenam o outro, nós somos aqueles que apontam a salvação em Jesus, né? A mudança de vida, nós cremos na transformação de vida, na graça que transforma, no amor incondicional do Pai. Eu já vi célula que não conseguia agir com graça, havia muito legalismo, havia dificuldade de amar as pessoas, pouca paciência, né? E alguém, quando se descobria, né, a situação de algum pecado do irmão, né, às vezes não soube agir com amor, com graça, com misericórdia, né? Aquele irmão estava arrependido, quebrado, e ao invés da gente acolher, eu já vi gente assim acusando, com dificuldade de perdoar, de amar. Então, muito cuidado com isso. Precisamos, cada um como grupo, se comprometer em afirmar a graça e o amor de Deus. Pacto 2, a disponibilidade e a assiduidade. Então, cada um precisa se comprometer a participar do grupo, a ser assíduo, né, e estar disponível, né, priorizar os encontros do grupo. Eu já vi grupo também que as pessoas por tudo faltavam, não tinha justificativa. Às vezes a pessoa ficava tão cara de pau, vamos dizer assim, né, que já nem dizia o motivo, né, porque sabia que se dissesse estava totalmente errado, né, o motivo pela falta. Então, tudo é motivo para não ir, né, e não é assíduo, não está disponível, né, e se torna aquele
é aquele membro do grupo que é o fantasminha, né? Gasparzinho, né? E você nunca conta com eles, né? É só de nome, né? Ou então, sabe aquele grupo do WhatsApp da célula, que tem um monte de gente que nem participa, não vai, mas tá lá, né? Tá no relatório, tá? Tem um nome, mas você não conta com ela, né? Então, infelizmente, não dá. Ou é ou não é. Ou conta com essa pessoa ou não conta. Se ela não está disponível, se ela não é assídua, então diga para ela, diga, olha, nós queremos muito que você seja do grupo, mas eu não posso considerar você como membro. Quando você estiver disponível, aí sim, né, a gente vai contar contigo, a gente vai, né, atrás de você, se você de fato tem interesse. Se não, meu irmão, estamos aqui com a porta aberta, mas desse jeito não dá para dizer que você é membro da célula, porque você não participa, né, não frequenta, né? Então, esse é um valor muito importante. Em Atos 2, né, falando da igreja primitiva, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. As pessoas estavam disponíveis, né, para viver comunidade. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, esse aqui é um mandamento, né? De não deixe de se reunir, de participar, né? E Lucas 9, quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Já viu alguém dizer assim, né, para a célula? Essa célula eu vou, pode contar comigo, eu vou caminhar com vocês. Nada, vamos ver, a pessoa não vai, né? Então, Jesus, a esses, né, que não priorizavam de verdade o reino de Deus, né, a obra de Jesus, né, o Senhor então disse para eles, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Então, é preciso priorizar, seguir Jesus, né, seguir o discipulado, né, a célula. Então, ok. O terceiro pacto é o pacto da transparência e da prestação de contas. Como nós sabemos que a célula tem como objetivo, né, criar vínculo e amizade verdadeira, então as pessoas precisam ser sinceras, precisam ser transparentes. Se elas estiverem passando por lutas, elas precisam abrir o coração, pedir oração. Eu já vi gente tão orgulhosa que não conseguia nem contar, né, pedir oração, vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma necessidade, está passando por uma necessidade financeira, não pede oração, não abre o coração, né? Então, isso é preocupante e quando as pessoas não interagem, não abrem o coração, não são transparentes, o grupo vai sofrer, né? Então, aqui alguns textos, né, para fortalecer esse argumento da importância da transparência e prestação de contas para que o vínculo seja firmado e a gente possa edificar de verdade uns aos outros em suas reais necessidades, né? Então, Romanos 7, não entendo o que faço, aqui é Paulo, né, passando por sua angústia, né, diante das suas falhas, seus pecados. Então ele diz assim, olha, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Miserável homem que sou. Então, o apóstolo Paulo, ele era transparente com suas dificuldades, lutas, aflições, pecados, né, tentações. Então, nós precisamos aprender a sermos mais transparentes, porque isso, né, traz um ambiente favorável à melhor edificação, né, a Deus agir no grupo, né? Tiago 5, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mateus 18, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos. Então, claro que vai ter situações, né, que mais delicadas, né, que a gente não se sente à vontade mesmo para compartilhar no grupo. Por isso que nós estimulamos o discipulado 1 a 1. Então, por meio dessas pessoas, que nós vamos criar um vínculo maior na célula, aquela dupla ou aquele trio, né, você pode, né, abrir o seu coração, pedir ajuda, né, ser mais transparente, né, porque ali deve ser um ambiente de cuidado mútuo, né, de edificação, vida na vida, né? Ok? Quarto pacto, pacto da oração, né, de orar uns pelos outros, né? Esse aqui então está super fácil, né? Nós precisamos
ser intercessores uns dos outros, e o grupo é esse ambiente para sermos intercessores uns dos outros. Segundo Tessalonicenses 1, oramos constantemente por vocês, constantemente, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, esse texto famoso, né, sobre a oração, sobre a armadura do cristão, né? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse texto, então, não tem como fugir, né? Escapar desse mandamento de orar uns pelos outros. No grupo, vai ser uma prática natural de um grupo saudável, porque a gente ouve as necessidades uns dos outros, a gente se vincula um ao outro, então nós oramos mais uns pelos outros. Isso se torna um valor fundamental na caminhada cristã. Um pacto 5 é proteger a unidade e o testemunho da célula. Então, no grupo, nós nos esforçamos para andar em unidade. Isso é um valor fundamental: unidade em Cristo, unidade na palavra, unidade na visão, e também nós nos esforçamos, né, para proteger o testemunho do grupo. Então, se alguém estiver falhando, a gente vai lá, a gente ajuda ele a se manter no caminho do Senhor. Então, o grupo é um lugar de ajudar um ao outro a se manter no trilho, né, da palavra, né? Então, aqui tem 2 textos para essa aplicação, Efésios 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E Tiago 1, livrem-se de toda impureza moral e da maldade. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o grupo é um lugar para estimularmos uns aos outros a viver em santidade. Então, esse negócio de dizer, não venha querer me ensinar algo, isso não tem nada a ver. Na célula, é um ambiente que a gente está bem atento um ao outro, e se alguém estiver falhando, a gente precisa corrigir com amor, com cuidado, né? Com brandura, porque a gente se importa um com o outro, né? Então, o ambiente da célula é um ambiente para cuidarmos uns dos outros, para nos mantermos no trilho, ok? O 6º pacto é alcançar outros para Cristo. Nós vamos falar em alguma das aulas focando sobre essa questão do evangelismo relacional, tá? Mas a célula é um ambiente para estimularmos uns aos outros a alcançar pessoas para Jesus. Então, Mateus 25, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E aí vai ter, né, aquele momento, né, do julgamento, e as pessoas vão dizer: Senhor, aqueles que não estiverem de acordo, né, que forem os bodes, né? Quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, não te ajudamos? E Jesus vai exortá-los, né? E vai dizer: o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Então, nós somos as ovelhas, né? Então, as ovelhas são aqueles que fazem a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai tem a ver com ter compaixão pelos perdidos, ajudar os que precisam, ser instrumento que traga justiça, né, às pessoas ao redor, né? Aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós somos instrumentos de Deus para o mundo perdido, levando Cristo e levando aquilo que o mundo precisa, né? O cuidado, o suporte, o amor. Então, nós precisamos fazer a diferença na sociedade, né? Em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, nós somos convocados por Deus, pelo Espírito do Senhor, para testemunhar de Cristo para os perdidos. E o último pacto, o pacto 7, é o pacto de discipular e multiplicar.
né, aquilo que temos aprendido, recebido. Então, o grupo precisa discipular as pessoas e formar líderes, multiplicar o grupo, né? Isso faz parte do nosso alvo, né? Então, Mateus 28, né, o chamado da grande comissão, quando Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinamos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como célula, essa é a nossa missão: fazer discípulos, né? Alcançar pessoas e multiplicar o evangelho de Jesus. 2 Timóteo 2:2 também mostra essa visão da multiplicação do discipulado, né? E as palavras, Paulo falando a Timóteo, né? As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Por isso que nós precisamos ser uma célula movimento, uma célula que ganha pessoas, discipula essas pessoas, prepara auxiliares e líderes e multiplica o grupo para que novas pessoas sejam alcançadas e novos líderes sejam formados, ok? E para encerrar o conteúdo dessa aula, eu venho falar sobre as etapas da vida de uma célula, as etapas naturais de uma célula saudável. Então, uma célula saudável costuma ter 4 etapas. Um é a formação, quando se inicia o grupo, que é aquela etapa de lua de mel, né? Todo mundo está se conhecendo. Aí depois vem uma etapa 2 natural, da agitação. É um estágio que existem alguns conflitos, né? Porque os valores, né, vão sendo moldados uns nos outros, e assim vai ter alguns conflitos, né, naturais da vida em comunidade, e superando esses conflitos, né, vai chegando a etapa 3, que é a etapa de padronização, né, ou de superação, de crescimento e de uma melhor vida em comunidade, porque a gente aprendeu a caminhar juntos, aprendeu a conviver uns com os outros, né? E, por fim, né, a ideia de chegar até a última etapa, a etapa da ação, de um evangelismo com resultados e com a formação de líderes e uma multiplicação. Então, existem outras formas de considerar essas etapas da vida da célula. Essa aqui é uma das formas de considerar as etapas da vida da célula. Então, agora, explicando cada uma delas, né? A etapa 1, a etapa de descoberta, né? É a etapa de lua de mel, vamos dizer assim. Formar relacionamentos é o alvo, né? Estamos nos conhecendo. Então, o que fazer nessa etapa 1? Promova atividades juntos, amplie o tempo de quebra-gelo para aprofundar os relacionamentos, dê tempo para os testemunhos, focalize, né, amizades e interesses comuns, porque o grupo está se conhecendo. Então, por isso que essa etapa da descoberta, nós precisamos nos conhecer, formar relacionamentos, aprofundar nossos relacionamentos, que é a etapa da lua de mel. A etapa 2 é a etapa dos conflitos, que naturalmente vão acontecer. Qual é o alvo aqui? Fortalecer relacionamentos e formar uma identidade, né? Valores únicos, né? Então, aqui nessa etapa, o que fazer? Ensine que os conflitos são naturais, onde tem gente vai ter conflito, né? Faz parte. Mas envolva os membros nas decisões, deixe-os compartilhar sentimentos profundos, divida as responsabilidades com os mais maduros e ensine, claro, o grupo a lidar com os conflitos e aprender a conviver uns com os outros. Na etapa 3, é a etapa de comunidade, viver comunidade, né? O alvo é amar e edificar uns aos outros, né? É superar as dificuldades. Então, nessa etapa, fortaleça os relacionamentos. Tem um errinho aqui, relacionamentos, eu vou corrigir, tá? Antes de passar para vocês o PowerPoint. Fortaleça os relacionamentos de discipulado, prepare seus auxiliares, né? Porque você visa uma multiplicação futura. Enfatize a importância de alcançar os perdidos e de multiplicar a célula, não perca o alvo, né? Etapa 4, etapa de evangelismo, né? A etapa de alcançar os não cristãos. Então, para isso, lidere o grupo para alcançar os perdidos, ore pelos alvos de evangelismo da célula, faça eventos ponte, né? Eventos que você possa criar vínculo com os perdidos, né? Chamado de evento ponte. Delegue mais tarefas de liderança para seus auxiliares, porque você está preparando eles para a liderança. E, por fim,
Né? Nessa aplicação aqui tem uma quinta etapa, que é a etapa de multiplicação, multiplicar a célula. Então, aqui o alvo é terminar, né, de formar novos líderes. Você foi formando eles ao longo da vida natural da célula. Você forma novos líderes e gera a multiplicação, é o alvo. Então, para essa etapa e última etapa, ensine e prepare a célula para a multiplicação, explique as bênçãos da multiplicação e como fazer para que os vínculos não se percam, né? Essa é a grande crise das pessoas. Ah, vou perder meus amiguinhos. Não, você vai construir novos amigos e vai manter aqueles que você fez. Faça desse momento um tempo de celebração pelas vitórias alcançadas pela célula, fortaleça e honre os novos líderes formados. Então, nessa etapa, o líder vai ficando cada vez mais na retaguarda. Ele vai dando mais espaço para os auxiliares assumirem a célula. Então, é comum também, nessa etapa, a gente já experimentar momentos separados. Na própria reunião, separa em dois grupos para já ir experimentando o que vai ser a multiplicação, né? Então, você vai preparando tudo para chegar até aquela festa de multiplicação, ok? Então, vamos ter o nosso tempo agora de compartilhar. Aí eu trago aqui algumas perguntas, né? E, claro, cada grupo também vai ser livre para trazer as situações que cada um quiser trazer, tá? Mas aqui, só para a gente relembrar, né, do que nós falamos aqui. Falamos do ambiente, uma boa atmosfera, né? Que precisa ser atmosfera de alegria, de fé, de amor. E aí falamos sobre os 7 pactos da célula, falamos sobre uma reunião de formato simples, com os 4 Es, né? Encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Então, podemos debater esses aspectos e também sobre a etapa do estágio, o ciclo natural de uma célula, e o que você acha sobre isso, o que fazer para avançar, né, para as próximas etapas até chegar à multiplicação, ok? Então, eu vou tirar aqui o PowerPoint e nós vamos ter um tempinho agora de edificação juntos. E depois a gente conclui com os pontos finais. Vou montar aqui as salas com 15 minutinhos para cada um conversar. Ok, Não ótimo. cada um, cada sala. Cada sala. Cada um. Boa noite, tudo bem, pastor Alexandre? Tudo Noite, bem? pastor Basílio. A gente vai já organizar em 2 grupos, tá? 2 salas. Exatamente. Seja Posso bem-vindo, fazer a pastor. pergunta? A gente vai dividir ainda. Vamos Tá dividir. certo. Espera só Beleza, joia. uns segundinhos, que a gente vai entrar nas salas. Tá certo. Maurício vai colocar todo mundo nas salas. Positivo. Então. Três. Podia ser 2 grupos, Maurício. Sim. Então, estou fazendo 2 grupos. Ah, tá, porque eu estou vendo um terceiro aqui. Não, eu abri porque é mais fácil ter uma sala de reserva do que tentar Ok. criar depois, entendeu? Entendi. Ok. Então, estamos abrindo as salas. Você vai para qual? Escolhe aí, escolhe que eu vou. Então, eu vou na 2. Tá, então eu vou na 1. Deixa eu contigo a 1. Ok, estamos aqui na sala 1, com José Carlos, Adailson, Poliana. Vamos lá, gente. Vamos participar. Vamos interagir. Quero ver vocês. Cadê a câmera? José Carlos. Oi, estão me ouvindo, Kevin? Sim. Poliana também.
E aí, Adailson, tudo certinho? Alguma pergunta? Alguma aplicação aqui do que a gente viu até aqui? José Carlos, Poliana. Vamos, gente. Tá com frio, hein, Poliana? Eu estou um pouquinho, pastor. Estava Uhum. um pouco de gripe, mas já estou melhor, graças a Deus. Amém. Eu achei interessante, pastor, essa questão aí de resolver conflitos na célula, né? Uhum. Eu tive uma situação ano passado que foi muito difícil com duas meninas, mas graças a Deus eu consegui conversar com elas, né? Resolver a situação. E hoje em dia elas já estão conseguindo conviver juntas, mas é muito difícil quando isso acontece, porque se a gente não tiver um controle, acaba afetando toda a célula, né? Às vezes acontece, por exemplo, de alguém dizer assim, eu não quero mais estar nessa célula por causa de um conflito não resolvido com alguém. Aí, por causa da outra fulaninha que não resolveu, eu quero mudar de célula, aí desanima. Isso é complicado, viu? Se a É, gente não intervir, não buscar assim em Deus assim uma resolução. É é, triste quando gente sai da célula porque não vai com a cara do irmão, porque brigou e não resolveu. Infelizmente acontece, né? Os conflitos, né? acontece. É. Isso. Boa Sim. noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Recente, a gente enfrentou uma aqui muito difícil, Uhum. onde vinha uma avó com umas crianças, tinha um adolescente de 12 e mais outras duas de 12, e uma dessas que vinha no meio, ela tinha os traços, a aparência de lésbica, né? Uhum. E, e aí a mãe Sim. fez o quê? Na verdade, a avó. No meio da cela, ela disse: Olha, eu não quero ver que vocês venham comigo, cada um com seus problemas. Gente, foi uma cena muito difícil da gente lidar. Sim. Aí, não era eu que estava, era o Ed, né? Que ia trazer edificação. Foi bem naquela parada aí, louvor e deixar as crianças. E Uhum. aí o Ed teve sabedoria e disse: Gente, calma, nós vamos orar, nós vamos resolver essa questão, mas não agora. E aí ele orou, e aí depois as coisas se acalmaram, e aí depois sentou, resolveu, aí ficou, elas não estão vindo mais na cela dos adolescentes, tá Uhum. indo para a cela da irmã Poliana, e Uhum. aí a avó que vem com as crianças continua vindo aqui com a gente, com algumas dificuldades, Uhum. mas é algo assim difícil, e até a Atrapalha, convidada né? veio questionar a gente depois, uma outra convidada, Uhum. perguntando se a mulher era da nossa igreja. Uhum. Aí disse, não, a mulher, as crianças vêm, essa vó é de outra igreja, mas vem porque as crianças gostam da igreja, e ficou Uhum. aquela imagem delicada, complicada na cela que aconteceu. Mas não é Uhum. fácil para você resolver esse conflito, Contornar, não. né? É, E para cada caso você tem que buscar mesmo maturidade de Deus para resolver. Às vezes precisa da ajuda do pastor da igreja, né? Ou do supervisor da célula, para encontrar uma solução. Em alguns casos vai ser melhor mesmo tirar, porque não resolveu, a é, coisa piorou, pode atrapalhar o grupo inteiro, né? Então, duas coisas que minam muito um grupo é relacionamento conflituoso que não se resolve, as pessoas não resolvem, não perdoam, não se ajusta, ou pecado. Pecado não confessado, pecado que a pessoa fica lá no seu pecado e aquilo, né, a pessoa não se conserta, mas está ali, e isso, infelizmente, né, atrapalha muito também a célula fluir, né? Quando tem aquelas pessoas que não quer sair do pecado, e aí todo mundo percebe, todo mundo sabe, né? Que é a questão do testemunho, né? O testemunho da célula também se perde por causa de algumas pessoas que
que não se consertam e muitas vezes, né, cai na boca do povo, né? Ah, fulano é da célula de tal. E aí a responsabilidade é para a célula toda, né? Por que a célula não faz nada? Por que a célula não exorta? Por que a célula não, né, não ajuda essa pessoa? A gente está lá tentando, né? A pessoa não quer, né? Então, isso é complicado, viu? Precisamos de muita graça, muita oração. E para cada Muito caso difícil. vai ser uma situação, né? Porque lidar. Não é fácil. Lidar com gente vai ter sua Não. dificuldade. Né? Tem gente que não sabe lidar com a intimidade, né? Quando é íntimo demais, aí fala besteira, fala o que não deve, né? As brincadeirinhas de mau gosto, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado no grupo, principalmente em grupo, né, de adolescentes ou de jovens imaturos, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que é sempre bom também que nas células, sempre que for possível, né, mesclar pessoas maduras com os imaturos, porque os maduros serão modelo para os imaturos, né? É verdade. José Carlos, traga aí sua demanda. Tem pastor Basílio aqui também. Mas Fiquem à vontade para falar. agora que eu estou aparecendo, É, misericórdia. Tem uma irmã que está desanimada, ela na célula, inclusive que eu participo. uhum, É a característica que ela tem, ela já falou uma vez para a gente isso. sim. Aí então ela tem uma fase que ela está bem animada, aí passa o tempo, vai. Mas isso aí é uma coisa que é fazer um trabalho mais profundo com ela, né? É, de repente, um suporte, né? Fora a célula, né? Fora da célula mesmo. Eu, É, Sara e a irmã Neuza, sim, para a gente reunir com ela e orar com ela. sim. E teve problemas já na célula e lá, a gente não fez nada do estava programado, não Uhum. fez edificação, mas a gente foi ministrar o coração da irmã, Parou tudo para ajudá-la, né? pois. Às vezes E aí, acontece, né? Mas se sempre for assim, vai ser problema. Mas de vez não, em não, quando acontecer, faz parte, não, né? mas foi pontual e foi questão de necessidade. A gente viu a fragilidade que ela estava. Sim. E aí, outras pessoas, cada um deram o seu testemunho, cada um foram ajudando. E Uhum. no final ela estava bem animada. Glória a Deus. Então, vocês conseguiram reverter, mas ela Foi. ainda tem altos e baixos, né? É, E é isso também é aí. importante a gente não desistir dessas pessoas, né? Porque às vezes tem gente que desiste, né? Do outro, né? E a gente não pode desistir das pessoas, né? Isso aí também é importante. Mas vai ter alguns casos que a gente vai precisar de ajuda externa para lidar com essa pessoa. De repente, indicar um psicólogo cristão, né? Ou então de um curso específico para ajudar essa pessoa, por exemplo, o Rever, que trabalha com essas questões mais profundas, emocionais, da história de vida da pessoa, né? Ou então o próprio discipulado 1 a 1, que ajuda, né? Removendo pedras. Removendo aqueles obstáculos, aquelas feridas do coração, ajudando ela a renunciar às feridas, a orar, entregando a Deus, né? Então, essas questões, né, que a gente precisa ter as ferramentas também adequadas, né, para lidar com alguns casos, né? Exato. Fundamental. Pastor Pastor Basílio. Alexandre, Sim, Poliana. eu quero, essa questão aí que o pastor falou agora sobre aquela pessoa que tem essas questões aí emocionais. Uhum. Nós vamos lá, ajudamos, levamos no psicólogo, no psiquiatra, mas é assim, pastor, que é complicado, assim, eu queria até que o pastor me ajudasse, porque não tem uma hora que a gente precisa ser um pouco mais firme, Claro, sim, com amor, lógico, sim, né? sim, Mas sim, tem uma hora que a gente tem que trazer aquela pessoa para a realidade, sim. porque a gente está ali ajudando, a gente encaminha, a gente leva, a gente tira aquele dia para a gente estar junto, sabe? A gente fica mandando mensagem, olha, você está se cuidando, você tá tomando a medicação na hora certa, você precisa. E Uhum. parece que a pessoa não quer se ajudar.
E aí eu vejo que Acontece. muitas vezes, para o líder, fica um pouco É desgastante. desgastante, é. Aí eu queria que o pastor me desse assim uma palavra, me ajudasse assim um pouco mais nessa questão. Sim. Como que às vezes nós devemos agir? E ainda existe a codependência, né? Tem gente que também é tão frágil emocionalmente que fica sugando o líder, a atenção demais. Então a gente precisa treinar os líderes, né? Eu acho que um bom ministério para isso é o Rever. O Rever tem ótimos cursos, né, para ajudar as pessoas a tratar de feridas emocionais, né? Esse suporte, digamos assim, essa rede de suporte é fundamental. Em alguns casos, vai ser preciso envolver os pastores da igreja para um acompanhamento mais de perto, né? Então, em alguns momentos, a gente vai precisar mesmo chamar a atenção dessa pessoa, né? De preferência em particular, como eu falei, né? Só que a gente precisa caminhar com ela também, para a gente se sentir à vontade para chamar a atenção dela. E ela está aberta para receber, porque às vezes não está. Então, por isso que o discipulado 1 a 1 também ajuda nesse sentido, né? E tem hora que a gente tem que cortar mesmo. Tem hora que a gente precisa cortar, de perceber o que está. Meu irmão, por favor, não faça isso. Essa aqui não é propício para aqui, né? Essa fala não edifica. Em nome de Jesus, não faça isso. Né? Isso está atrapalhando o grupo. Então, tem hora que a gente precisa falar, se é no meio do grupo, uma atitude errada, uma fala errada, tem que ser no grupo, sabe? Mas em amor, ore pela pessoa. Então, cada caso vai ter seu caso, e tem hora que o líder não dá conta mesmo. Tem que pedir ajuda ao supervisor, ao pastor, para saber lidar com essa situação. Né? Basílio, a gente tem um Opa, boa minuto, noite. a gente tem um minutinho ainda, mas vá. Vou ser breve, com certeza. Uma pergunta, pastor, tá? Boa noite a todos, tá? Boa noite. Boa noite. Pastor, qual é o número da célula, o tempo, não é o tempo, mas a quantidade de pessoas na célula que está apto a poder fazer a multiplicação? Você falou, algo interessante no final da aula, Sim. é que na sala de fazer, ir formando sempre um grupo, né, os grupos, para que possa, assim, subgrupo, né? Para que possa fazer a multiplicação. Seria 10, 12 pessoas, 15 ou 16, A ou partir de 8, não 10, sei. a partir de 10 já comece, mas a multiplicação ideal é quando ela chega um pouco mais, né? 14 provavelmente, nós vamos voltar para lá, tá? Vamos voltar, já acabou o tempo aqui, ele está tirando a gente. Mas, basicamente, eu acho que ele já voltou para o grupo geral. Ainda não. Não, ainda não. Então, Falta basicamente... 45 minutos. tá, 45 segundos. tá acabando agora, entendi. Então, veja bem. 45 segundos. Então, começou a crescer, chegou a 10, você está percebendo que já tem um líder bem pronto, começa a organizar assim. Né? Quando você já percebe que está próximo à multiplicação, faltando 2 meses a multiplicação, começa a experimentar alguns momentos assim, sabe? E quando você percebe que já a edificação ficou pesada, né? Muita gente para falar, começa a fazer isso também. Depende Certo. muito disso, né? Formar subgrupos, né? Pode ser 2, pode ser 3, 4, né? Ajuda a edificação, a participação, né? Acabou. Valeu. Obrigado, pastor. Muito bom. Tivemos Ok. algum problema de fluxo de informações, infelizmente o Zoom, quando tem áudio e vídeo ligado de todo mundo, Sim. ele tem que gerenciar muitos dados. Então, alguém que está falando vai cortando. Então, como que eu sugiro? Quando estiver nas salas, só ligue o áudio e vídeo quando você está intervindo, senão desliga tudo, que ajuda os outros, né, a ter uma conversa mais tranquila. Mas foi muito bom, né? Sim. No nosso grupo não tivemos problema nenhum de áudio. Então, Foi depende tudo do fluxo. tranquilo. Ok. É o Zoom que dá mais, pode ser mais pessoas, menos pessoas, enfim. Sim, sim. Não dá. São Ok. dicas que a gente dá, né? Mas enfim. Mas foi ótimo o nosso grupo. Todo mundo pôde Também. interagir, nem que seja um pouquinho, mas foi bom. Vamos Que agora bom. para o encerramento da aula. Deixa eu colocar de novo lá o PowerPoint. Já falta só um pedacinho para a gente terminar, que é aquelas partes finais, né? Então, Sim. rapidinho a gente termina. Ok, vamos lá. O pessoal, Alexandre, está doido para... Tá só falando coisas que estão apontando para a aula de líder livre de esgotamento, que
daqui a 2 semanas. Eu já não Isso, vai posso dar ser ótimo spoiler. essa aula, vai Não ser posso ótimo. dar spoiler. Vai ser importante. Ok. A Vai ilustração ser. de hoje, a gente falou muito sobre o que falar, como falar, né? Então, a ilustração de hoje tem tudo a ver sobre isso, é sobre as três peneiras. Então, a historinha que fala assim, olha, Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o chefe, saiu-se com esta. Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele nem chegou a terminar a frase e o chefe foi logo interrompendo. Espere um pouco, Olavo. O que vai me contar já passou pelo teste das três peneiras? Peneiras? Que peneiras, chefe? A primeira, Olavo, é a peneira da verdade. Você tem certeza de que esse fato de que quer me contar é absolutamente verdadeiro? Não, não tenho não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então, sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Claro que não, nem pensar, chefe. Então, sua história vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira, que é a necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Não, chefe. Passando pelo teste dessas peneiras, vi que não sobrou nada do que iria contar. Falou Olavo surpreendido. Pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? Da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-o ao teste dessas três peneiras: verdade, bondade, necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Então, essa é a historinha, né? Cuidado com o que fala, porque isso pode criar um monte de problema, né? Nos relacionamentos. Então, como na célula nós vamos administrar relacionamentos, né? Então, a gente precisa ensinar as pessoas a não ficar espalhando historinha para lá e para cá, sem passar pelas três peneiras, né? Será que é verdade mesmo isso que eu vou falar? Né? Isso é algo que vai ser bom, né? Tem bondade, eu tenho um veneno aqui no que eu estou contando, né? E é necessário mesmo contar. Então, são as três peneirinhas que a gente precisa, ou em outras palavras, que a gente falou aqui, né? O que não edifica, edifai, né? Então, só fala aquilo que vai trazer edificação para todos. As dicas de livros são essas bem aqui, que eu citei, né? As reuniões atraentes, do pastor Joel Comiskey, né? A imagem na internet estava muito ruinzinha, mas esse é o livro, tá? Reuniões Atraentes, Joel Comiskey, da editora Ministério Igreja em Células, que vai aprofundar essa ideia da reunião, como conduzir uma boa reunião. E a outra indicação é de um escritor muito bom, é o melhor livro de quebra-gelos e dinâmicas de grupo, né? É o livro da minha autoria, com Esse eu muitas tenho. ideias, né, de dinâmicas, né, de comunhão, né, perguntas, né, boas para conversar no grupo, né? Então, para que a sua reunião seja mais agradável possível, né? Ok. E a ferramenta de hoje é uma ferramenta que é uma dinâmica desse livro meu, né, de quebra-gelos e dinâmicas de grupo, e é uma ótima dinâmica. Essa dinâmica eu usei há mais de 20 anos e até hoje eu uso, porque ela é muito boa, né? Ela é tanto boa para aquela célula que está em lua de mel, como para aquela célula que já todo mundo se conhece. Ela é ótima, porque é uma dinâmica de comunhão, para a gente testar também se a gente conhece um ao outro, conhecer mais um ao outro. Então, a dinâmica, você me conhece? Então, essa é a dinâmica. Olha, previamente, arrume papel e caneta na quantidade de pessoas presentes na reunião, e na reunião entregue para cada pessoa uma folha de papel e uma caneta. E peça para cada uma anotar, né, sem que ninguém veja, né? Cada um vai escrevendo assim, né, sem deixar o outro ver. Não coloque o seu nome, tá? E você vai responder algumas questões que revelam gosto pessoal. Então, as dicas das questões são essas. Você pode também imprimir no papel já essas perguntas, tá? E só o espaço para cada um responder. Então, eu vou entregar para vocês, né, um documento já assim, que você pode imprimir e levar para a reunião. E aí, cada um
escreve, né, e responde essas perguntas pessoais. Qual é a minha cor preferida? Um filme que eu gostei? Uma comida favorita? Um esporte predileto? Cantor? Ou pode ser música que eu goste? Um animal que eu gosto? Um programa de TV ou série, né? Do J. Lima. Eu não tenho, eu tenho que comprar lá na editora, né? Pastor Luiz, eu tenho que comprar, mas esse livro é muito bom, viu? Vale a pena adquirir. Quem sabe um dia eu compro aí em quantidade, né, para levar para os lugares. Uma viagem que você gostaria de fazer, um livro que você leu, fora a Bíblia, né? Pode ser também um livro da Bíblia, tá? Aqui, um livro da Bíblia que você gosta muito de ler, né? Um curso que você gostaria de estudar, né? Um curso de qualquer área, um ponto forte que eu tenho, um ponto fraco que eu tenho e um sonho, sei lá qual, né? Então, você pode colocar essas perguntinhas para cada um responder. Aí, a dinâmica tem uma segunda etapa. Primeiro, cada um responde. Porque todo mundo responder, você recolhe os papéis de cada um, mistura, né? E vai entregando de novo para as pessoas aleatoriamente, mas tem que entregar de tal forma que ninguém pegue o seu próprio papel, tá? Você vai pegar de outro. E aí, depois que cada um pegou um papel que seja de qualquer outra pessoa e não seu, aí sim, cada um vai ler o papel que pegou, vai ler as respostas e vai tentar descobrir quem é a pessoa, tá? Então, você vai tentar colocar um nome lá em cima, eu acho que é fulano de tal, e coloca o nome lá. E aí, cada um faz isso. Depois que cada um fizer isso, aí cada um vai poder dizer, né, ler o papel que pegou e falar as respostas e dizer, olha, eu acho que a pessoa é tal. Aí você vai ver se é ou não é, né? Isso que vai ser legal, né? Para quem acertar, vai ser muito legal, e para quem errar também vai ser muito legal, né? Porque a gente vai estar conhecendo mais uns aos outros, ok? Então, essa é a dinâmica. E para encerrar, a dica de vídeo é um videozinho motivacional, uns 6 minutinhos, sapateado fantástico, né, a respeito do trabalho de equipe. Então, é uma apresentação, né, musical, de sapateado, e ao longo da apresentação você vê várias dessas questões aí aparecendo, né, sendo demonstrada na apresentação, né, liderança, dedicação, trabalho em equipe. Muito interessante esse vídeo e ensina muito sobre trabalho em equipe, que é isso que a gente faz, né, conduzindo um grupo, ok? É o vídeo predileto da Herbalife, esse aqui, Pronto, mas para ele é trabalhar a equipe. Mas ele é muito lindo, esse vídeo. muito bom esse vídeo. É empolgante, essa é a palavra. Bons ensinos. É isso aí, gente.